Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso encontro de sexta-feira, onde eu quero chamar a sua atenção para fatos muito relevantes, fatos muito significativos, que são consequência da sua participação social, a sua participação política, a sua participação eleitoral, nesses últimos meses aqui no nosso país, que culminaram com aquilo que eu sempre disse aqui no nosso portal, com o arremesso de muita gente má, dessa gente insana, que fez muito mal ao Brasil, ao povo brasileiro. O lixo da história está recebendo cada vez mais desses personagens. E o que está sobrando para essa gente? Será que eles ainda têm condição alguma de fazer uma transformação na realidade brasileira? Quando se dá algum tipo de argumento para essa gente, quando se há um escorregão aqui, outro acolá, de alguma autoridade do governo, isso funciona como uma ferramenta que possa alavancar uma quebra institucional novamente? Será que a gente ainda corre esse tipo de riscos aqui no nosso país? E o que está acontecendo fora do Brasil em relação a esse tipo de situação, quebra institucional, interfere aqui dentro? Como é que a gente pode traçar algum paralelo? E o governo Lula? Bom, vou conversar com vocês sobre as novidades, né? As últimas mudanças no governo Lula, que tem a ver também com tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês. Eu saliento que nós somos testemunhas da história do nosso país. Nós estamos vendo o definhamento desses segmentos de extrema direita aqui no nosso país. Bom, eu vou conversar com vocês sobre essas situações, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, você que é muito bem-vindo, e se gostar, muito bem-vinda também, se gostar, recomende, e não esqueça de participar das nossas atividades, dê o seu joinha, mande seu comentário, todos os dias eu abro um chat aqui, entre 5 horas, 5 e meia, hoje eu estou entrando um pouquinho mais tarde, mas estou sempre com vocês, enfim, e se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à sua disposição aqui, para você ficar mais engajado no seu portal predileto, no seu canal predileto, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu mostrei para vocês algumas situações que não foram mostradas pelos veículos de comunicação numa reunião que teve ontem no Senado Federal para tratar do golpe, né, da tentativa do golpe do dia 8 de janeiro. E quando você observa as cenas de uma maneira geral, você testemunha que essa gente que fez parte do bolsonarismo, a essa gente não sobrou absolutamente nada a não ser tentar fazer performances para continuar ainda a vitaminar a ilusão de muitas pessoas remanescentes desse movimento que a gente teve aqui no Brasil. A política real não precisa desse tipo de personagens. A política real no Brasil e no mundo é feita por políticos profissionais, vindo de movimentos, de associações, de corporações, que têm militância política, militância partidária, enfim, o jogo do poder funciona assim no mundo inteiro. No Brasil, a gente passou por uma geleia geraldização muito grande aqui, né? onde os partidos perderam muito as suas essências, os partidos de direita, os partidos que representam forças econômicas aqui no nosso país, eles não têm uma linha, eles têm apenas um ajuntado de personagens que zelam pelos seus interesses. Então, o que sobrou então para esses extremistas que vieram para o Congresso Nacional a partir de teorias conspiratórias e insuflados ali pelas redes sociais? Sobrou apenas esse espaço alegórico. Essa gente no poder, quando eles tinham um presidente da República, eles tinham a ideia que o presidente da República comandaria suas armadas, comandaria instituições, grupos paramilitares para uma quebra institucional. Quando eles tinham essa força, né? Eles não conseguiram, não será agora fora do poder, sendo processados, um monte de gente presa, ilusões derrubadas, vendo que um presidente que eles tiveram era de fato um fanfarrão, um covarde, uma pessoa sem luz própria, e aí não é nenhuma agressão pessoal, é uma análise, é exatamente isso que aconteceu. Mas aí a gente vê uma espécie de reprodução da escolinha do professor Raimundo cover, no pior sentido, né? É uma escolinha do professor Raimundo macabra, onde a gente vê uma figura como o senador Rogério Marinho, com essa performance lá do Magno Malta ali, aí o papai abraça. Gente, é um negócio, me lembra o Rolando Lero, né, um personagem que quem não conhece, dá uma pesquisada, da escolinha do professor Raimundo, quando ele era informado que um personagem histórico tinha morrido, né, muito tempo atrás, Dom Pedro I, aí ele começava a chorar, pegava um lenço, né, os lábios começavam a tremer, era fantástico, né, do ponto de vista humorístico. Aqui não tem nada de humorístico, aqui é uma comédia pastelão de uma figura que
assim, alguém que está sendo abraçado pelo Magno Malta e pelo papai, dentro do Senado, é uma coisa deplorável, né? Mostrei para vocês que o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, se você não assistiu esse vídeo, assista, porque tem as cenas ali muito impactantes. Ele desafiou aquela horda e colocou ali exatamente algumas situações nos seus devidos lugares. E eles tiveram que ficar calados e tiveram que se recolher às suas insignificâncias. Eles não vão conseguir alterar a realidade concreta institucional que nosso país. Eles perderam essa oportunidade do golpe, né? E agora eles vão ter que suportar. Agora, eles ficam se nutrindo desse tipo de situação aqui. Aí vai o ministro Barroso e dá uma escorregada, e fala uma coisa que não poderia ter falado. Aliás, ele não tinha nem que estar lá no Congresso da UNE, né? Eu comentei isso com vocês. Barroso se retrata após frases sobre bolsonarismo. Então, isso vitamina os insanos novamente, mas eles vão ficar só retroalimentando as suas insanidades. E não é que hoje reapareceu um outro, né? Que estava meio sumido. O senhor conselheiro do presidente da República. Aí vê as redes e vê... Que vergonha estamos assistindo nessa nação. Aqueles que representam o mais alto nível e poder de justiça mostrando que tem lado. Bolsonaro tem razão de questionar a urna eletrônica. Pronto, vai ficar falando, ruminando, mas não vai dar absolutamente nada. Vocês perderam, vocês estão indo para o lixo da história. E se vocês tivessem ainda um líder que tivesse algum tipo de substância, eu acho que a sociedade brasileira poderia ter algum tipo de temor. Mas vocês não têm nem como fazer oposição hoje ao governo Lula, porque o que vocês precisariam mesmo é ter um governo extremista de esquerda, né? Mas não é o caso do governo Lula. O governo Lula está transitando dentro dos parâmetros de uma economia liberal, de um país que tem várias forças políticas e está negociando com essas forças políticas e está indo. Então não sobrou absolutamente nada. Quem faz mais oposição hoje consequente ao governo Lula são muito mais os grupos de centro-esquerda que querem colocar o nosso país mais para frente. Esses extremistas vão ficar batendo panela até quando? Enfim, até quando acabarem todos na cadeia, né? E aí, gente, esse fato que nós vimos ontem, essa gente ainda batendo perninha, né, batendo pezinho e chorando com os lábios trêmulos, né, os robalos, o sorriso do lagarto, enfim, essa gente, se observasse o que aconteceu fora do Brasil, eles estariam um pouquinho mais conformados, né? Tem uma matéria aqui da Deutsche Welle, que é a TV alemã, né? Eles fizeram um documentário muito interessante, muito resumido em relação às coisas que estão acontecendo lá com os golpistas do Capitólio. Vou colocar um trechinho aqui para vocês, vamos lá. Participantes do ataque estão alguns dos principais grupos de apoiadores do Trump, membros do Partido Republicano, militantes de extrema-direita, supremacistas brancos e evangélicos pentecostais. A milícia de extrema-direita Proud Boys desempenhou um papel fundamental no planejamento e execução do ataque, mas outras milícias participaram também. Bem, isso tudo gerou a maior investigação da história do Departamento de Justiça americano. Mais de 950 pessoas foram acusadas formalmente de participação no ataque e detidas, segundo o balanço do Departamento de Justiça. Delas, 484 admitiram culpa e iniciaram acordos judiciais. Mais de 350 foram sentenciadas e quase 200 receberam penas de prisão. A idade média dos acusados é de 39 anos e mais de 86% são homens. A maioria dos estados do Texas, Flórida, Pensilvânia, Nova York e Califórnia, segundo o levantamento da Universidade George Washington. Então, a Papuda e a colmeia americana estão repletas lá de figurinhas, né, que tentaram lá contra a democracia nos Estados Unidos. E o detalhe é o seguinte, né, lá você não vê as maluquices que a gente vê aqui no nosso país, né, de se colocar a culpa de uma conspiração naquele que está sofrendo o ataque. Ninguém falou que nos Estados Unidos a culpa do Capitólio foi do Biden. E nem o movimento, né? A Revolução Francesa, a culpa foi de quem perdeu, foi da burguesia francesa. Enfim, qualquer movimento de transformação, a culpa é sempre daquele que está sendo atacado. Então é uma perversão total. E aí eu peguei algumas contradições de alguns personagens, né? Um que eclodiu ultimamente aí, um dos terroristas da bomba foi assessor da Damares. Ele tinha sido preso
um ano antes de praticar o atentado e preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu resgatei aqui a fala de um desses negacionistas, desses extremistas, né, de cabelos brancos, né, que dizia o seguinte sobre a prisão desse terrorista que veio a confirmar que era de fato um criminoso. Vamos ver o que ele disse aqui na época, vamos lá. Olha, é uma vergonha para o Brasil ter jornalista preso. O Wellington Macedo ainda está preso. Ele ficou na Papuda, no presídio da Papuda, 41 dias. E está preso, ou seja, com tornozeleira eletrônica, desde o dia 15 de outubro do ano passado. Depois ele foi solto, né, e acabou se metendo num atentado à bomba que mataria um número incalculável de pessoas. Então quer dizer que o ministro Alexandre de Moraes, ele não estava errado em ter feito isso com essa criatura, não. Aqui, ó, os amiguinhos dele de atentado aqui, ó, o cara que estava com um arsenal gigantesco. Enfim, o personagem bolsonarista que estava aqui, que foi assessor da Damares, enfim, gente. Então, o que sobrou para essa gente, a não ser ficar esperneando, chorando no Congresso Nacional. Eles vão ficar chorando muitas vezes, vão tentar impeachment do Barroso, não vão conseguir impeachment porcaria nenhuma. Eles não têm mais força para fazer absolutamente nada de consequente. O governo Lula vai continuar, a operar dentro da realidade que nós temos aqui no nosso país e vai competir a todos nós que estamos acompanhando, depois de termos ajudado a jogar essa gente pro lixo da história, ajudar esse governo a realizar transformações importantes aqui no nosso país. E aí a gente vai vendo situações como essa aqui, né? Que o governo Lula está abrindo as portas aqui para o Centrão de uma forma mais aberta, né? Vamos dizer assim. Convite a Sabino para o turismo é oficializado. Com nomeação, Lula busca apoio da União no Congresso. Deputado afirma assumir com responsabilidade e disposição. Aqui eu vou colocar para vocês quem é o senhor Celso Sabino. Primeiro de tudo, ele entende alguma coisa de turismo? Seria uma coisa importante, né? A gente tem um ministro que, no turismo, que é uma área estratégica num país como o nosso, um país absolutamente aberto, né, um turismo ambiental, um turismo ecológico, enfim, seria uma coisa muito importante. Esse cidadão aí, ele tem, nas notinhas aqui, ele foi deputado eleito federal pelo PSDB, foi aliado de Aécio Neves, e tem coisas aqui, tem a foto dele com o Bolsonaro, né? Ele estava alinhado com o Bolsonaro e já disse que Lula deveria estar preso. Sabino condenou a indicação de Lula como ministro da Casa Civil, então presidente Dilma Rousseff, em 2016. Depois ele apagou a postagem, né? Então, enfim, essa figura, inclusive, ele foi braço direito do Arthur Lira. Sabino triplicou o patrimônio no último mandato. Em 2018, quando se elegeu deputado federal, ele informou à Justiça Eleitoral ter patrimônio avaliado em 1,5 milhão. No ano passado, na reeleição, declarou bens que somam 4,4 milhões. Dentre eles, uma aeronave de 300 mil, um apartamento avaliado em 1,1 milhão. Então, enfim, é uma figura que o Lula precisa de governabilidade. Bom, quanto mais o presidente da República tivesse apoio popular, menos ele precisaria fazer esse tipo de acordo com esse tipo de personagens. Esse tipo de acordo, ele tem que vir junto com uma lupa muito grande do governo, porque essa gente não está afim de cuidar de turismo, não está afim de cuidar de interesse público, de interesse nacional. Nós sabemos o que essa gente quer fazer com o Ministério do Turismo, com ramificações em vários estados aqui no nosso país, todos os estados aqui no nosso país, né? Então é necessário que se tenha uma vigilância permanente em cima dessas figuras, porque eles vão escorregar. E quando eles escorregarem, quem ficará com o ônus será o presidente da República, e a imprensa não vai perdoar. Então, gente, é o tipo de história que a gente está vendo como começa e a gente tem uma percepção de como ela pode terminar. Então, é necessário que nós todos ajudemos que essas coisas não sejam frequentes num governo que a gente ajudou a colocar no poder, justamente para transformar a realidade. Se esse tipo de acordo visar, de fato, transformações importantes no nosso país, é o ônus que se pagará. Mas se for apenas para ter a tal governabilidade, é um preço muito caro, né? Pelo menos é a avaliação que eu faço. Eu acho que outras pessoas que analisam a realidade brasileira concordam comigo, com muitos de vocês aqui no nosso portal. Mas eu quero saber a sua opinião. Mande seu comentário para cá, tá bom? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço e vida que segue. Vamos seguir em frente, tá? Tchau.